Vamos começar então agora a nossa revisão por áreas. E a primeira área é a área de Química Geral e Atomística. Lembre que a prova ela é dividida por cores e a distribuição das questões é randômica. Então, não se sabe onde você vai encontrar, aonde você vai encontrar estas questões. Mas que elas vão estar lá, isso é uma certeza. Né? Então, vamos ver alguns conteúdos que antes não caíam e agora estão aparecendo nas provas do Enem e surpreendendo muitos alunos. Vamos começar revisando algo bastante simples, que é o modelo atômico. Pode-se falar sobre a questão da experimentação. Esse ano foi um ano em que o método científico ficou em voga, em evidência. Portanto, se está falando de método científico, óbvio que o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr são essenciais para isso. Inclusive, uma informação que endossa essa minha preocupação com esse conteúdo é o fato de que caiu recentemente a questão sobre o modelo atômico de Bohr, uma coisa um tanto quanto impensável, na prova do Enem, porque o Enem trabalha com contextualização e nada muito específico, e a atomística é algo bastante específico da química. Pois bem, dito isso, vamos para o modelo de Rutherford. Lembrem que o método utilizado foi um método empírico, onde se teve a incidência de partículas do tipo alfa, que são partículas positivas, numa lâmina de ouro. E se percebeu que, ao incidir a radiação alfa, partículas alfa positivas, na lâmina de ouro, uma parcela de radiações, de partículas radioativas, sofria desvio e outra passava ilesa pela folha, ou seja, perpassava a folha. Percebeu-se então que nesse movimento havia grandes buracos na matéria, porém alguns corpos pontuais e bastante pequenos, extremamente densos, capazes de desviar estas radiações alfa. Por que algumas radiações alfa desviam e outras passam através do material? Essa explicação foi, digamos assim, dada por Rutherford e foi bastante simples. A palavra-chave é núcleo. Rutherford criou o modelo nuclear para explicar por que algumas radiações sofrem desvio e outras não. Ele disse que no centro do átomo existe algo bem pontual e pequeno, porém muito denso, muito positivo, chamado de núcleo. No núcleo você tem a concentração de toda a massa do átomo, isso é bem importante. Onde está a massa do átomo? No núcleo. Como assim, professor? O professor mostra para você aqui, é bem fácil. Segundo Rutherford, o núcleo atômico basicamente é composto por várias partículas positivas e negativas, e neutras, bem pontuais, bem pequenininhas. Então, se você incide a radiação alfa, como você vê, a grande maioria passa porque existem imensos buracos, espaços vazios ao redor do núcleo. E nesses espaços vazios você encontra os elétrons descobertos por Thomson no final do século XIX. Tudo bem? Então, modelo atômico de Rutherford. Átomo nuclear. Foi a primeira vez que o átomo teve essa construção e separação, evidentemente, essa descontinuidade, de núcleo e eletrosfera. Núcleo no centro, muito positivo, bastante denso e, obviamente, pontual. Era um pontinho no centro de uma estrutura maior chamada de átomo. Grandes espaços vazios pelos quais você percebia a passagem da radiação alfa na experiência da lâmina de ouro, ok? Então, modelo de Rutherford, modelo nuclear, tinha próton? Tinha. Tinha elétron? Tinha. Tinha nêutron? Interessante. No primeiro postulado, não. Mas Rutherford, juntamente com Chadwick, um de seus orientandos, pouco mais à frente, acabou descobrindo o nêutron. Lembrando que ele foi o descobridor também do próton. Tudo bem? Então, o núcleo era extremamente denso e Rutherford já havia dito, talvez exista algo mais além dos prótons nesta partícula corpuscular chamada de núcleo. Certo? Bom, o que o Rutherford não explicou foi justamente por que os elétrons, sendo negativos, giram em torno desse núcleo positivo, muito pequeno e denso, pois continha a massa do átomo por inteiro. E essa explicação, obviamente, não foi dada porque ela contrariava a física clássica, já vista que cargas de sinais opostos se atraem.
Quem explicou isso foi um dos alunos de Rutherford, Niels Bohr, inventando um elemento, não um elemento químico, um elemento argumentativo. Ele inventou uma seguinte explicação que era plausível para se conceber algo que se estava vendo. Isso é interessante. Ah, professor, é certo ou errado? Pessoal, na ciência nem sempre existe certo ou errado. Existem modelos que explicam certas coisas e modelos que não explicam certas coisas. E Bohr explicou da seguinte maneira. Ele criou um incremento, dizendo que o elétron tem uma energia fixa e essa energia fixa faz com que ele gire ao redor do núcleo em trajetórias específicas e fixas. Ou seja, ele inventou que o elétron, óbvio, baseado em cálculos e análises experimentais, mas ele inventou que, com base nas experimentações e nas análises empíricas, o elétron tem uma energia fixa. Isso faz com que ele fique sempre girando ao redor do núcleo, num certo nível, trajetória, ou, olha a palavrinha do Rutherford, órbita, de energia quantizada. Tudo bem? Então, essa palavra-chave, órbitas de energia quantizada, só podem ser associadas ao Bohr. Como ele descobriu isso? Ele descobriu isso, como você está vendo ali embaixo no GIF, com as variações de cores que certos elementos excitados, quando queimados, acabavam promovendo. Ele explicou por que, por exemplo, o cobre fica verde, o bário fica vermelho, o cálcio fica vermelho, o sódio fica amarelo. Lembra que o professor falou para você? Cobre verde, cálcio vermelho, sódio amarelo. Muito importante saber disso. Por que essas cores são específicas? Essas cores são específicas porque existem, obviamente, segundo Bohr, níveis de energia quantizada onde os elétrons giram, os elétrons se locomovem. Então, quando um elétron, por exemplo, está girando num certo nível, como você está vendo aqui, ele pode ser excitado por energia externa, como, por exemplo, a energia calorífica proveniente da combustão, da queima. Então, essa energia é absorvida, fazendo com que esse elétron vá para níveis mais externos. Quando o elétron retorna ao seu nível de origem, ele devolve essa energia. Tá, professor, mas que confuso, por que ele devolve energia? Óbvio, porque num nível mais externo, requer-se mais energia. Ou seja, para um elétron orbitar num nível mais afastado do núcleo, ele precisa de mais energia. É só você pensar num movimento circular. Para que se afaste do centro, há necessidade de maior energia cinética. Pense num brinquedo clássico da sua infância, o gira-gira. Se você lá pega o seu sobrinho pequeno e, depois do crossfit, dá uma impulsão lá no gira-gira, o seu sobrinho vai ser ejetado léguas de distância. Por quê? Porque a tendência é justamente ele seguir este movimento para fora, essa força centrípeta que é atuada sobre ele. Tudo bem? Que atua, sobre ele. Então, nos elétrons, grosseiramente, você pode utilizar a mesma concepção. Quando o elétron ganha mais energia, ele tende a sair, a se afastar, a ir para níveis mais distantes. E, orbitando nesses níveis mais distantes, obviamente, ele o faz com mais energia. Segundo Bohr, e aí entra a parte dos incrementos de Bohr, esta não é a energia natural dos elétrons. Então, para o elétron voltar, ou quando o elétron volta, por quê? Porque não é a energia natural desse elétron. Quando o elétron volta ao seu nível de origem, que são os níveis mais internos, ele devolve essa energia sempre sob a forma de luz. Isso é muito importante, ok? Então, vamos ser bem objetivos? Qual a palavra-chave de Bohr? Níveis. Ninguém falou em níveis. Por que o elétron gira e não colide no núcleo? Explicando o modelo de Rutherford. Bohr disse, porque o elétron tem uma energia fixa e fica girando num nível ou órbita de energia quantizada. Esse elétron pode ser excitado, pulando para níveis mais externos, e ao retornar ao nível de origem, ou seja, o nível mais interno, ele devolve essa energia sempre na forma de luz. Vale a pena lembrar do teste de chama e vale a pena lembrar de 3 elementos super importantes. São eles: sódio amarelo, cobre verde e cálcio vermelho. Não esquece disso. Fecha as cores da bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Vermelho,
amarelo e verde. Não esquece dessa, certo? Bom, depois de atomística, o que cai, modelos atômicos no caso, o que cai bastante ainda sobre esse tema é a parte de contagem de partículas. O Enem gosta disso, gosta de questionar o aluno ou sobre algo sobre meia-vida, envolvendo um pouco física, ou algo sobre a estrutura da matéria. Então é bem interessante que a gente lembre como é composto o átomo básico, aquele átomo da química básica que nós usamos para explicar os modelos mais comuns e fenômenos mais comuns da química. Formado por próton, elétron e nêutron. Onde ficam os prótons e nêutrons? No núcleo. Onde ficam os elétrons? Na eletrosfera, na região extranuclear. Qual é a massa de um próton, de um elétron e de um nêutron? Isso é bastante importante. Prótons e nêutrons têm massas equivalentes e chamadas de massas relativas iguais a 1. Ou seja, um próton tem massa de 1. Um nêutron tem massa de 1. U. Lembrando que U é partícula. Então, um próton pesa uma partícula, um nêutron tem massa, grosseiramente falando, né, em peso, pesa uma partícula também. Agora, qual é a massa dos elétrons? Desprezível. Ele é em torno de 2.000 vezes mais leve que um próton e que um nêutron, portanto, ele não vai agregar massa expressiva para o átomo. Então, a gente considera a massa do elétron como desprezível. Agora, o elétron tem carga, isso é bastante importante, certo? Então, caso a minha fala não tenha sido clara, eu vou mostrar para você aqui, para ficar bem direto e dinâmico, como isso funciona, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, vou lhe mostrar. Dê uma olhadinha comigo, certo? Ó, aqui. Pronto. Tá aí. Próton, elétron e nêutron é o que compõe o átomo. Prótons e nêutrons ficam no núcleo. Lembrem que o próton é o RG de um átomo. Então, por exemplo, se você quer distinguir boro de carbono e nitrogênio, o que faz é o número de prótons. É isso que define um elemento em detrimento de outro, certo? Prótons e nêutrons ficam no núcleo, como você está vendo e o professor falou para você há pouco. Veja que os prótons, eles têm massa e carga. Os nêutrons só têm massa. Você pode ver a massa aqui, tá vendo a massinha ali, e a carga aqui. Agora veja, os elétrons, estou aumentando elétrons, está aumentando a carga negativa, porém não está aumentando a massa. Portanto, elétrons só têm carga e não têm massa. Devagar, prótons, carga e massa. Carga positiva, massa igual a 1. Nêutrons, 0 carga e massa, 1 de massa. Elétrons, 0 massa e 1 de carga, menos 1 no caso. Tudo bem? Isso é bastante importante. Certo, queridos? E é assim que você vê o átomo em termos particulares. Você vai encontrar no elemento, na representação dos átomos daquela substância, dois números, um número grande e um número pequeno. O número grande é o somatório das partículas pesadas, prótons mais nêutrons. Então, 27 ali em cima do alumínio, por exemplo, indica que existem 27 partículas, bolinhas dentro do núcleo. 13 ali embaixo do alumínio é a indicação do número atômico desse elemento, ou seja, o número de prótons do alumínio. Isso significa que o alumínio tem 13 prótons. Como a representação dele é neutra, por quê? Porque não tem nenhuma carga de mais ou de menos aqui em cima, tem 0, e quando tem 0 é neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. Portanto, você tem no alumínio 13 prótons, 13 elétrons, ok? E, como a massa é 27, e destas 27 bolinhas, 13 são prótons, o restante só pode ser nêutron. Portanto, se você tem 27 partículas, bolinhas dentro do núcleo do alumínio, e destas 27, 13 são prótons, as outras 14 são nêutrons. Logo, se você quiser fazer uma conta bastante rápida, basta fazer maior menos o menor e desse jeito você sempre vai ter o número de nêutrons. 27 menos 13 vai dar 14. Simples assim. Veja aqui do ladinho no flúor. No flúor você tem massa, 19. Vamos recapitular? São 19 partículas no núcleo. Perfeito?
Dessas 19 partículas, 9 são prótons, então 10 só podem ser nêutrons. Haja vista que 10 mais 9 dá 19. Professor, não tem carga, por isso é neutro. E se é neutro, você tem o mesmo número de prótons e elétrons. Se você tem 9 prótons positivos, você só pode ter 9 elétrons negativos. Certo? Dá para se ejetar próton e nêutron de um núcleo? Dá, mas isso é outra parte da ciência chamada radioatividade. Aqui na química, a gente só trabalha com liberação e absorção de elétron. Elétrons é que são doados ou recebidos. Não são prótons e nêutrons. Isso é importante. Portanto, pessoal, quando um elétron é doado ou recebido, você tem a transformação de um átomo neutro em uma partícula de nome diferente, chamada de íon. Íons são partículas carregadas positiva ou negativamente. Quando que um íon fica positivo? Veja, é bem fácil, observe aqui o carbono. Aqui você tem um átomo neutro. Por que ele é neutro? Porque ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. São 6 prótons e 6 elétrons, ok? Beleza. O carbono só pode receber um elétron ou doar um elétron. É isso que ele pode fazer. Se ele é neutro e ganha um elétron, ele fica com mais carga negativa, consequentemente negativo. Chamamos de ânion. Ânions são espécies que receberam elétrons. E o número da carga indica quantos elétrons ele recebeu. Menos 1, 1 elétron. Menos 2, 2 elétrons. E assim por diante. Agora, se ele ficar com a carga positiva, significa que ele perdeu elétrons em comparação ao seu átomo neutro. Por exemplo, se ele tem a carga mais 1, significa que ele perdeu um dos elétrons que ele tinha quando era neutro. Se ele tem carga mais 2, mais 3, ele perdeu 3 elétrons em relação ao seu átomo neutro. Ok? E, de uma maneira também bastante simples, é nada mais nada menos que o excedente de carga na diferença entre prótons e elétrons. Perceba, você tem 6 prótons no carbono e quantas carguinhas negativas? 5. Então você tem uma carguinha positiva a mais. Perceba aqui, ó, a minha fala está baseada nisso aqui. Ó. Contem quantos sinais de mais, quantas carguinhas positivas? Tem 6. Contem quantas negativas? Tem 5. Então ele tem uma carga positiva a mais. Por quê? Porque ele perdeu um elétron. Se perdeu 2, você vai ter uma carga de mais 2. Se perdeu 3, carga de mais 3. Por quê? Porque ele tem 3 prótons a mais em relação aos elétrons, mas não porque ele ganhou prótons, em hipótese alguma. Não brinquem com prótons. Apenas a manutenção no número de prótons e a variação no número de elétrons. Ok? Isso é bem bobinho, mas é bastante importante porque há muita confusão. Outra coisa que aparece bastante aqui é a associação a termos como isoeletrônicos e isótopos, tá certo? O que são átomos isoeletrônicos? Ou íons isoeletrônicos? São íons, partículas que possuem o mesmo número de elétrons. Então, o alumínio mais 3, por ter 10 elétrons, afinal ele tinha 13 elétrons. Perdeu 13 elétrons, ficou com 10. Então, o alumínio mais 3, que tem 10 elétrons, ele é iso, mesmo eletrônico, elétron, em relação ao flúor menos. O flúor menos é um átomo que ganhou um elétron. Veja, se ele tinha 9 na forma neutra, ganhou 1 e ficou com 10. Então, tanto o flúor quanto o alumínio, ambos possuem 10 elétrons. E, por tal, são isoeletrônicos. A palavra isótopo já é um pouquinho diferente. Isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem massas diferentes. E essa é a explicação pela qual você, ao localizá-los na tabela, vai encontrar valores fracionários para as massas. Ora, se o átomo tem como massa ou medida de massa a soma das partículas do núcleo, que são prótons e nêutrons, como é que é possível ter uma massa de 24,98? Eu tenho 0,98 próton ou 0,98 nêutron? A resposta é não. Não existem valores fracionários de prótons e nêutrons. O que acontece é que existem vários alumínios diferentes.
Tem alumínio que tem massa de 27, alumínio que tem massa de 28, massa de 29, e há uma média ponderada, ou seja, aquela que leva em consideração as porcentagens destes átomos na natureza, e essa média ponderada é a média que você encontra na tabela periódica. Se a minha fala não lhe fez sentido, vou mostrar aqui para você um desenho, né? Você vai desenhar para você conseguir enxergar isso e elucidar de maneira mais prática. Veja, observem, por exemplo, aqui um dos clássicos isótopos conhecidos, que é o isótopo do carbono. O carbono tem carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Aqui está sendo mostrado, apresentando apenas dois deles. Olha a diferença do carbono 12 para o carbono 13 na natureza. Existe 98,93% de carbono 12 dentre todos os carbonos da natureza e só 1,7% de carbono 13. Isso significa que se você fizer uma média entre o carbono 12, que tem uma porcentagem avassaladora, para com o carbono 13, que tem uma porcentagem pífia, óbvio que a média vai pender, obviamente, para o carbono 12. Como você está vendo, a média é de 12,01. Certo? Então não existe 0,1 próton, 0,1 nêutron, não esquece dessa dica, ela é essencial para a sua prova. Tudo bem? O que acontece é, há uma média ponderada dos isótopos, dos carbonos que têm massa 12, por exemplo, e massa 13. Em poucas palavras, dos átomos de um mesmo elemento mais leves e pesados. Então, cada elemento possui versões mais leves e pesadas. E a média entre os leves e os pesados é que gera a média ponderada dos isótopos que você encontra na tabela periódica. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos para a tabela periódica, algo que tem assustado um pouco os alunos, que antigamente a gente nem revisava para as provas do Enem, mas apareceu recentemente, então vale a chamada de atenção. Tabela periódica. A tabela periódica não é dada no Enem, então eles provavelmente não lhe perguntarão coisas muito específicas, mas você tem que ter uma certa fotografia da tabela para algumas coisas sim, como por exemplo, propriedades periódicas, que foram citadas em questões sobre o xenônio e o flúor recentemente no Enem. Então, o que é interessante salientar sobre as propriedades periódicas? Existem dois grandes extremos, o extremo dos não metais e o extremo dos metais. Quanto mais perto do flúor, lá na ponta, na extrema direita, ponta superior direita, como você está vendo nessa região, como oxigênio, flúor, menores são os átomos e por serem menores, maiores são as tendências desses átomos em receber elétrons de outros átomos, quando combinados. Por serem pequenos, os seus núcleos, que são positivos, acabam ficando próximos dos elétrons negativos de outros átomos, fazendo assim com que haja uma grande força de atração e, por conseguinte, uma grande tendência. Logo, átomos como flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio são átomos que têm uma grande tendência em ganhar elétrons. Átomos como metais alcalinos, né? Sódio, rubídio, frâncio, césio, deixa eu colocar aqui o césio para você ver, rubídio, são átomos extremamente grandes e por serem grandes seus núcleos ficam muito afastados dos seus elétrons mais distantes. Isso faz com que eles tenham uma fraca força de manutenção eletrônica, ou seja, eles não conseguem segurar muito bem seus elétrons e por tal acabam doando com facilidade, certo? Isso faz com que os átomos que ficam nessa região aqui, que o professor está citando, sejam átomos que têm uma grande tendência em doar elétrons. E isso ocorre, evidentemente, por causa do raio atômico, que cresce para baixo nas colunas, pois há um aumento no número de camadas eletrônicas para baixo, e para a esquerda nas linhas, porque quanto mais para a esquerda, mais fraco fica o núcleo, menos prótons o núcleo vai ter. Ao contrário, mais para a direita e para cima, você vai ter menos camadas eletrônicas e mais prótons no núcleo destes átomos, fazendo com que eles sejam grandes doadores, grandes receptores, grandes ânions, eles formam ânions com muita facilidade.
Tudo bem? Vale a pena ressaltar que a energia de ionização e o raio atômico são duas propriedades que são estendidas aos gases nobres, certo? Porque você pode medir o tamanho de um gás nobre e o quão difícil é para arrancar um elétron desse gás nobre. Significado de energia de ionização. Agora, você não pode medir a tendência que um gás nobre tem em doar ou em receber elétron, porque os gases nobres, pelo menos na sua grande demasia, ou maioria, eles não formam combinações químicas. Caso haja uma questão semelhante à do xenônio e do flúor, gases nobres não formam ligações. Por que o xenônio e o flúor se ligaram então? Resposta: eletronegatividade. Fica essa dica. Eletronegatividade é uma das propriedades mais comuns da química e que mais explicam combinações químicas. Então, se um comportamento foi um pouquinho diferente acerca de um certo composto ou de um certo átomo, muito provavelmente está na alta ou na baixa eletronegatividade que esse átomo tem. E, para deixar bem claro, eletronegatividade, tendência em receber elétrons. Eletropositividade, tendência em doar elétrons. Afinidade eletrônica é semelhante à eletronegatividade. Afinidade eletrônica é a energia liberada ao receber um elétron. E energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo. Por isso, se o átomo é pequenininho, você vai precisar de muita energia para arrancar o elétron dele. Se o átomo é grande, você vai precisar de pouca energia. Tudo bem? Então, a tabela periódica vai ser cobrada, se for, de uma forma muito superficial e distante, e provavelmente a resposta esteja em eletronegatividade, como sendo explicação para algum comportamento um pouco atípico. Agora, isso aparece muito. O Enem adora, é um obstáculo epistemológico animista, né? Parece que tem vida. Perdão. O Enem traz muitas questões no seu escopo sobre ligações químicas. E o bom é que não é de uma maneira tão profunda quanto outras provas. Eles cobram coisas assim mais genéricas. E é interessante salientar o seguinte, por exemplo, quando você fala em ligações químicas, você fala de ligações ou entre átomos ou entre moléculas. Isso é uma coisa que os alunos confundem muito na química, muito mesmo, por uma dificuldade de abstração, de olhar para um material e enxergar as suas partículas formadoras. Ah, professor, mas e como é que eu vou fazer? Bom, isso, né? O professor já mostrou isso para vocês várias e várias vezes. Ó, existem ligações entre átomos e ligações entre moléculas. Por exemplo, vou mostrar aqui para você. O que seriam ligações entre átomos? Vamos lá. Vou pegar aqui a água. Você está vendo, ó, vou fazer aqui uma representação. Você está vendo ali, ó, que na água você tem uma bolinha branca junto com uma bolinha vermelha? Pois é, ó, veja que uma penetrou na outra. Essa penetração é a representação de uma ligação entre átomos. Agora, veja que essas bolinhas aqui, elas ficam meio juntas. Parece que entre as moléculas de água, assim, existe uma força de atração. E existe. Essa ligação é chamada de molecular. Por quê? Isso é uma molécula, tá vendo? Esse trio de bolinhas é uma molécula, e cada bolinha é um átomo. Então isso é uma coisa muito importante de se resgatar nesse momento, a essa altura do campeonato. Tudo bem? Dito isso, vamos começar com as ligações entre os átomos. Eu trouxe uma figura ali em cima para representar bem isso para você. Ó, eu estou mostrando para vocês essas ligações aqui, entre este átomo e este átomo, tá certo? Existem três tipos de ligações. A ligação iônica, covalente e a metálica. Ligação iônica é super simples. É a ligação que ocorre entre um metal e um não metal. Como os metais são grandes e têm tendência a doar seus elétrons, eles acabam ficando positivos. E os não metais, por serem pequenos, têm tendência em recebê-los, ficando negativos. Quando um átomo fica positivo e outro negativo, eles se transformam em íons. E a ligação entre íons, cátions positivos e ânions negativos, se chama ligação iônica. Então a ligação iônica é a ligação entre o metal e o não metal. Basta ter um metal que é um cátion e um não metal que é um ânion, pronto, você vai ter uma ligação iônica. É legal e interessante salientar que ligação iônica sempre vai apresentar nas suas
substâncias, altos pontos de fusão e ebulição, indicando que, se são altos, a ligação ela é muito forte, porque precisa de muita energia para romper. Quanto mais energia você precisa para romper algo, mais forte este algo está unido, pensemos assim. Tudo bem? Então isso é bastante importante. Outra coisa que é essencial é, os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica, eletricidade, somente em duas situações. Quando os íons se separam, que, na verdade, duas situações nas quais as duas geram separação entre os íons. Perceba, para que haja corrente elétrica, as cargas elétricas precisam se movimentar. A palavra corrente, ela te remete à ação. Então, para haver condução de corrente elétrica, o cátion e o ânion não podem estar juntos. Eles precisam estar separados. E para que eles estejam separados, você precisa de alguma ação. E a ação que faz, ou as ações que promovem a separação dos íons, são dissolução ou dissociação com água e a fundição ou fusão. Se você aumentar a temperatura, os íons vibram e se rompem e se separam, ficando livres, capazes desse modo de conduzirem corrente elétrica. Agora, se você jogar água, a água diminui muito a interação entre o positivo e o negativo, fazendo com que eles se separem. E daí você tem íons livres, literalmente capazes de serem conduzidos em um sistema elétrico. Uma coisa interessante de salientar é que é isso que acontece no sangue. Por que existem descargas elétricas entre os neurônios, por exemplo? Porque no seu sangue existem íons livres, como sódio, cloreto, potássio, capazes de conduzir corrente elétrica. Ok? Estes íons do nosso organismo são chamados de eletrólitos. Vale a dica, as provas adoram salientar isso. Então, íons em solução aquosa são chamados de eletrolitos. Ok? Substâncias de natureza covalente já começam tendo um pequeno probleminha na sua gênese. Porque quando você tem uma substância covalente, as partículas são constituídas por não metais. Assim como o iônico é formado por metal e não metal, o covalente tem uma identificação bem clara. E essa identificação é: ligação covalente ocorre entre não metais. O porém é que os não metais podem ser iguais, tipo cloro, iodo, oxigênio. Se os não metais forem iguais, você não vai ter nenhum átomo mais negativo ou eletronegativo que o outro. Deste modo, isso gerará uma ligação covalente apolar. Por isso, eu sempre gosto de ensinar para os alunos que quando você vai falar em ligação covalente, você precisa definir qual tipo de covalência é. Se é uma polar ou uma apolar. Nesse caso, quando você tem átomos iguais, por não haver diferença de eletronegatividade, você vai ter uma ligação covalente apolar. Se os átomos forem diferentes, como por exemplo, hidrogênio e cloro, carbono e oxigênio, nitrogênio e oxigênio, sempre um vai ser mais negativo que o outro, gerando assim polos. Por isso nós chamamos de ligação covalente polar. Portanto, há metais iguais, ligação covalente apolar. Há metais diferentes, ligação covalente polar. Não esquece dessa. Os compostos covalentes, por formarem moléculas, que são grupos de átomos que ficam separados de outros grupos de átomos, eles acabam tendo baixos pontos de fusão e ebulição. Lembrando duas exceções que são importantes aqui: grafite e diamante, carbono-grafite, e carbono-diamante. São exceções. E eles não conduzem corrente elétrica. A água não conduz corrente elétrica. A água da torneira não é água pura, tem eletrólitos, que são íons dissolvidos nela. Por isso que ela vai gerar condução. Agora, a água pura não conduz corrente elétrica. Isso é importante ressaltar. Os compostos de natureza metálica, ou substâncias, na verdade, de natureza metálica, porque é errado falar em composto, obviamente, metálico, haja vista que compostos são partículas ou substâncias formadas por elementos diferentes,
e os metais não formam combinações atômicas, é impossível haver uma substância formada por ouro e cobre. Não, você tem uma mistura de ouro com cobre. O ouro e o cobre jamais formarão combinações atômicas específicas, como, por exemplo, a água forma, né? 2 hidrogênios para 1 oxigênio. Isso não ocorre, ok? Então, se você tiver apenas metais, você vai ter uma ligação entre metais e essa ligação é chamada de metálica. A ligação metálica acontece com uma grande liberação de elétrons. E essa liberação gera uma redoma, tipo uma redoma de vidro, mas formada por elétrons, que é uma nuvem eletrônica, que faz com que os átomos metálicos acabem ficando dentro dessa nuvem eletrônica. Por isso a gente usa a expressão mar de elétrons para explicar a ligação metálica, de uma maneira bem direta. Esse mar de elétrons ele é bem intenso, gera uma carga muito forte, fazendo com que os metais tenham altos pontos de fusão e ebulição. E, obviamente, esse mar de elétrons faz com que os metais sejam excelentes condutores elétricos, porque existe um mar de elétrons livres na superfície dos metais. Ok? Então, sejamos bem objetivos para que você não perca absolutamente nada de informação sobre as ligações entre os átomos. Quantas ligações entre átomos existem? 3. Quais são e por quê? Iônica, metal e não metal, covalente a metais iguais, covalente apolar, a metais diferentes, covalente polar, e metálica, somente entre metais. Os compostos iônicos possuem altos pontos de fusão e ebulição. Substâncias covalentes, baixos pontos de fusão e ebulição. Metálicas, altos pontos de fusão e ebulição. Substâncias iônicas conduzem eletricidade somente em 2 circunstâncias: quando estão derretidas ou dissolvidas em água. Substâncias covalentes não conduzem corrente elétrica, ok? Tem exceção, professor? Importante não, mas caso você queira, carbono grafite é exceção, ácidos são exceções e o grafeno, que é um alótropo do grafite, também é uma exceção. Metálica, excelentes condutores elétricos. Tanto que se houver uma questão sobre conduz naturalmente eletricidade, pode procurar um metal, porque são os melhores condutores de eletricidade que existem. Professor, existe alguma expressão específica para cada ligação? Tem. A ligação iônica ela ocorre por meio de transferência de elétrons, porque tem um cátion e um ânion, o cátion doa o elétron, o ânion recebe. A ligação covalente ocorre por compartilhamento de elétrons, porque como são ametais e ametais têm eletronegatividades parecidas, a única explicação que se teve até então para a união entre os ametais é que eles compartilham os elétrons entre si. E a metálica é o mar de elétrons que o professor mencionou. Os átomos têm uma tendência enorme em doar os elétrons, eles doam os elétrons e os elétrons acabam ficando na superfície dos metais, porque ao doar o elétron, o metal automaticamente vira um cátion e acaba criando uma grande carga positiva na superfície que atrai os elétrons negativos, mantendo-os numa estrutura tipo um mar eletrônico. Vamos ser bem objetivos? Ligação iônica, transferência de elétrons. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Ligação metálica, mar de elétrons. Ok? Isso é ligação entre átomos. Não confundir com ligações entre moléculas. Uma notícia muito boa é que a ligação molecular ela aparece aqui na química em orgânica. Não de uma maneira como a URGS cobra, por exemplo. Não. O Enem cobra de uma forma super fácil. Basta você lembrar dos elementos que formam a química orgânica, que são os Chomsky, lembra? Assim, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, halogênios, elementos do grupo 17, enxofre e fósforo. Ok? Beleza. Então, olha que fácil. Se o composto orgânico, provavelmente, porque isso aqui se aparecer, vai aparecer com a química orgânica, possuir H-FON, H com F, tá vendo? Ó? H com F, H com O,
não são os três juntos, é um ou outro. H com N, você vai ter uma ligação de hidrogênio, que são as antigas pontes de hidrogênio. Essas são as interações mais fortes entre moléculas que existem. Caso a minha explicação não tenha sido muito clara para você, eu desenhei para você aqui. Isso é uma molécula. A ligação que a gente está falando agora é essa ligação aqui, tá vendo? Entre as moléculas. Observe que você tem a ligação entre um hidrogênio e um oxigênio. Essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é chamada de ligação de hidrogênio. Ok? É bem fácil. Então, todas as moléculas que possuem H-FON, que é H com F, H com U ou H com N, gerarão entre si, entre as suas partículas, né? Substâncias cujas moléculas possuem H-FON, gerarão entre as suas moléculas interações de hidrogênio. E essas interações são fortes e, por ocorrerem de maneira intensa, têm polos. Por isso nós chamamos de polares. Portanto, toda molécula que de cara você vê um H ligado a um U, um H ligado a um F, um H ligado a um N, sempre serão moléculas polares. Sempre será uma molécula polar. Então, H-FON, polar. Altos pontos de fusão e ebulição para o nível molecular, porque se trata, evidentemente, de uma interação mais forte. Dipolo-dipolo, também conhecida como interação de Van der Waals, dipolo-dipolo, ou permanente constante. É uma interação mais fraca do que as ligações de hidrogênio, não é tão intensa quanto as ligações de hidrogênio, e na química orgânica sempre vai acontecer onde houver o ONCSP. Por quê? Porque o ONCSP é aquele conjunto de elementos mais eletronegativos do que o carbono. E por serem mais eletronegativos, eles puxam os elétrons da molécula para si, se tornando negativos e outras partes positivas, fazendo com que a molécula se torne polar. Então é muito fácil de ver na química orgânica se uma molécula é polar ou não. Por exemplo, vamos ver aqui, você vai ter uma molécula que tem CH3, CH2, oxigênio e hidrogênio. Essa molécula é polar ou não é? É polarizada, porque tem o OH, que é o H-FON. Tá, mas e se aqui fosse carbono, professor? Ele é polar ou não é? Também é polarizada, porque tem o oxigênio. O oxigênio polariza a molécula. Tá, mas e se não tivesse o oxigênio, se fosse só carbono e hidrogênio? Lembra da regrinha do Sh? Toda molécula formada só por carbono e hidrogênio não é polarizada, porque os átomos acabam ficando sempre iguais, e se eles ficam iguais não há diferença de eletronegatividade, e se não há diferença de eletronegatividade não há polos. Portanto, se a molécula for formada apenas por carbono e hidrogênio, você tem uma molécula exclusivamente apolar. Não esqueça disso, isso é bastante importante. Essas moléculas formadas por carbono e hidrogênio são moléculas que interagem entre si por forças muito fracas, chamadas de forças de Van der Waals, de polo induzido instantâneo. Elas são muito fracas. Ligações de hidrogênio muito fortes para moléculas. Então, o que fica no meio entre o muito forte e o muito fraco? Um moderado. E os moderados são, são interações, condizentes a moléculas que possuem o ONCSP. O oxigênio, nitrogênio, enxofre, halogênio e fósforo, halogênios, enxofre e fósforo, que vão compor as moléculas orgânicas. Tudo bem? Então, bem devagar, porque eu não entendi nada do que tu falou. Veja, ligações intermoleculares sempre caem no Enem dentro de contextos orgânicos. Basta você focar em carbono e hidrogênio. Se a molécula tem um monte de carbono e hidrogênio, o caráter apolar dela é muito grande e ela vai interagir por interações fracas do tipo de polo induzido instantâneo. Agora, se a molécula tem um monte de oxigênios, porém nenhum está ligado a hidrogênio, a molécula vai interagir, vai ser polarizada, primeiro vai ser polarizada e vai ter interações do tipo de polo. Agora, se a molécula possui vários OHs, NHs, a molécula também é polarizada e interage por ligações muito fortes, chamadas ligações de hidrogênio. Pessoal, lembrem que quando você joga sal na água, você tem a interação entre um íon e uma molécula.
Essa interação entre íon e molécula é mais forte do que as ligações de hidrogênio. Elas não são muito comuns, mas já caíram no Enem uma vez. O nome dessa interação que ocorre entre um íon e uma molécula, tipo sal e água, é chamada de íon dipolo. Por quê? Íon, referente a um íon, e dipolo, referente aos polos da molécula em questão. Íon dipolo é o nome de uma interação, e é a interação que acontece, por exemplo, entre uma partícula de sódio, positivo, né? Cátion sódio, e a molécula de água, quando você joga sal na água. Ok? Tudo bem? Pois bem, outra parte importante aqui da química geral é a oxirredução, e essa é essencial para o Enem. Oxirredução é uma barbada, super fácil, e basta você focar bem na equação para atentar para os detalhes. O que é a oxirredução? Oxirreduções são reações químicas, onde ocorre o quê? Transferência de elétrons. Quem dá o elétron sofre o quê? Oxidação. Quem recebe o elétron sofre o quê? Redução. Então, o professor fez um esqueminha super fácil para você entender. Quem sofre redução acaba recebendo elétrons de outra espécie. Então ele faz com que a outra espécie se oxide. Esse átomo que recebe os elétrons, ou partícula que recebe os elétrons, por forçar outra espécie a se oxidar, agiu como oxidante de uma outra espécie. Fica confuso falando em termos narrativos, mas se você guardar do jeito que eu vou te lembrar agora, vai ficar muito fácil. É sempre ao contrário, sempre ao contrário, sempre ao contrário, sempre ao contrário. Quem sofre redução é agente oxidante, sempre ao contrário, sempre ao contrário. Quem sofre oxidação, agente redutor. Redução é o recebimento de elétrons, ganho de elétrons. Oxidação é a doação de elétrons. Não esqueça disso. Uma forma bem fácil de verificar quem doou o elétron e quem recebeu é pela carga, pelo NOx. Quando o NOx aumenta ao analisar o reagente e depois o produto, você pegou um participante e viu que o NOx dele era mais 1 e foi para mais 3. Mais 1 para mais 3 aumentou. Isso significa que aquele participante doou os elétrons, ou seja, sofreu oxidação. Se o NOx reduz, isso significa que o participante recebeu os elétrons. Portanto, ele sofreu redução. Então, queridos, de uma maneira bem fácil, redução, reação onde há recebimento de elétrons. O NOx reduz, por isso, redução. E trata-se de um agente oxidante. Oxidação, reação onde há doação de elétrons. O NOx aumenta. E a espécie que doou os elétrons é um agente redutor, porque doou para alguém, forçando este alguém a recebê-los e forçando a redução deste alguém. Ok? É bem fácil, super simples, não errem isso, porque é uma questão dada para você na prova. É só ver o NOx. Aumentou o NOx, oxidação, reduziu, redução. Não esquece dessa. Para você verificar isso de uma maneira bastante simples, trouxe uma equação prontinha para a gente analisar. Ó, você tem ali o quê? O NOx do sódio, 0, passando para sódio mais 1. Professor, mas como eu vou saber o NOx dos elementos? Não tem tabela, querido. Então, é importante que você lembre dos NOx de alguns elementos, sim. E o Enem nunca vai trazer nada exótico para você, tá? Muito provavelmente, inclusive, eles vão escrever equações para você saber que está havendo doação. Eles podem escrever assim, ó, sódio 0 para sódio mais 1 elétron. Pô, se o elétron está no produto, significa que o sódio doou o elétron. Agora, observem aqui o carbono. Ó. Eles podem escrever isso para você. Carbono, tá vendo? Mais 4, assim, mais 4 elétrons, passando para carbono 0. Tá? Eu estou colocando só o carbono ali, esquece o oxigênio até. Vamos analisar só o carbono. Ele está saindo de carbono mais 4 para carbono 0. Então, veja que os elétrons estão nos reagentes. Não esquece dessa dica. Elétron no produto indica doação, oxidação. Elétron no reagente,
redução, recebimento. É uma excelente dica para você identificar quais foram as reações de oxidação e quais foram as reações de redução. Ok? Tudo bem? Então, aumento do NOx, reação de oxidação, agente redutor, redução do NOx, reação de redução, agente oxidante. Bem fácil. Para finalizar a química geral, tá ali, ó, cálculos lá em cima para você lembrar que é a parte onde entra um pouquinho de matemática. E não é uma questão que você deva se ater com tanta gana, de maneira tão ferrenha assim. Por quê? Porque às vezes, normalmente, é difícil, né? Então é uma questão que talvez não vai te trazer muito ponto, tá? O que você deve fazer aqui na prova do Enem em termos de estequiometria? Você deve usar tabelas que lhe ajudarão a organizar os dados. E uma primeira, ou esquemas, né? O primeiro esquema que eu queria trazer para você é o esquema que trata exclusivamente das grandezas de uma única substância. Quando você quer saber grandezas de uma única substância, como por exemplo o monóxido de carbono, é só você lembrar desse esqueminha que o professor fez aqui para você, com mol, partícula, massa e volume. Você escreve esquema exatamente como eu escrevi e escreve, ó, mol, partícula, a massa molar que vai ser dada na questão, haja vista que o Enem não dá tabela, e o volume. Só isso. E aí você vai ler a questão. Por exemplo, ó, quantas partículas? A segunda linha da sua regrinha de 3, ela tem que sempre ser de exercício. Então se eles perguntaram quantas partículas, você vai colocar um X aqui embaixo. Tá vendo? Quantas partículas de monóxido você vai necessitar ou ter para, em um volume de 8,96 litros de gás? Volume, onde é que está escrito volume? Volume é litro, está aqui, ó, 8,96 litros, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai pegar esse número aqui e vai colocar aqui para fazer a conta, desse modo, e esse número vai colocar aqui para fazer a sua conta. Pronto, está feita a regra de 3. Nunca usem valores que não foram mencionados. Se não se falou em massa, não usa massa. Se não se falou em mol, não usa mol. A primeira linha dessa regra de 3 sempre tem que sair desse esqueminha que você está vendo ali em cima. Se não sair do esquema, sempre estará errado. Sempre. Não esquece essa dica, ok? Deixa eu apagar aqui rapidamente para você ver como é fácil de fazer essa continha. Então tá aí, coloquei o dado volume em litros, coloquei meu X e unidade embaixo de unidade. Então em cima de 8,96 litros, preciso da referência molar de litros, que é o 22,4. Aqui em partículas, pois foram perguntadas partículas, eu coloco partículas. 600 sextilhões, que é o 6 vezes a 23. Quanto é que vai dar isso? 2,4 vezes a 23. Ok? Não esqueça disso, super importante. E na estequiometria é exatamente a mesma coisa. O Enem adora misturar rendimento, pureza, essas coisas, e a dica de sobrevivência é, faz a porcentagem no final, caso você esteja atucanado ou confuso. Mas a minha sugestão é, acredite em você. Porque você fez matemática, você está cansado de fazer matemática. Então, você já está com um arcabouço de raciocínios lógicos muito abundante. E vai ser mais fácil para resolver isso aqui, acredite em mim. Como é que você faz? Vamos lá. A primeira coisa é lembrar da existência dessa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui é a tabelinha que vai te dar todos os dados sobre uma equação, uma reação química. Então, por exemplo, você tem a reação 2H2 mais 1O2 dando 2 águas. O que você faz? Você vai ter uma proporção. Ela é de 2 para 1 para 2. Ou seja, sempre vai haver o dobro de hidrogênios em relação ao oxigênio e o dobro de águas em relação ao oxigênio. Então, isso estabelece uma proporção e essa proporção é a mesma proporção que você vai ter em mols. Então, você vai colocar aqui embaixo, ó, mol, molécula, massa e volume. A linha do mol é exatamente igual à linha da proporção, que veio dos coeficientes aqui da frente da equação, que normalmente já vem balanceada para você. Caso ela não venha balanceada, você usa a regrinha de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O número de átomos dos reagentes tem que ser igual ao número de átomos nos produtos.
Feito isso, você vai colocar aqui, ó, 2 mols, 1 mol e 2 mols. Na linha da molécula, você vai colocar 6 vezes 10 a 23 embaixo de todos e vai multiplicar pelo número de mols. Simples assim. Na massa, você vai colocar as massinhas que a própria questão vai dar para você, que são molares, e vai multiplicar pelo número de mols que cada um deles tem. Fácil assim. E no volume, você vai colocar embaixo dos gasosos 22,4 litros e multiplicar pelo número de mols que eles têm. Simples assim. Tudo bem? Feito isso, você vai ler a questão. Diz assim, ó, qual será o volume? Tá, então a minha pergunta é, quantos litros de hidrogênio? Toda e qualquer referência da questão, do exercício, tem que ficar na segunda linha da regra de 3. Não pode ficar na primeira jamais. Tem que estar na segunda. Então eu botei X litros de hidrogênio. Beleza. E agora? Eu vou produzir com vou necessitar para fazer 3,6 gramas de água. Então, 3,6 gramas de água estão na questão, no exercício, então tem que compor a segunda linha da regra de 3. O que eu coloco na primeira, professor? Se eles usaram litros de hidrogênio, você vai pegar esse número aqui para botar aqui. Litro de hidrogênio. Tá vendo? Quer ver? Ó? Unidade embaixo de unidade. Gramas de água. Você vem em gramas, que é a massa de água. Gramas de água, você vai pegar o númerozinho aqui para colocar ali. Ó. Pronto. Você vai achar o valor, que é de quanto? 4,48 litros. Mas isso só e somente se o rendimento fosse total, ou seja, tudo se transformasse, de reagente se transformasse em produto. Como está dizendo que o rendimento é de 50%, você tem 50% de transformação apenas, e não 100%. Portanto, 4,48 litros é para 100% de transformação. Como a transformação é de 50%, transformar-se-á em 2,24 litros. Tudo bem? Então, queridos, essa é a revisão de química geral e atomística para o Enem. Cuidem dessas dicas, tenho certeza que vai ser uma parte acessível para você. Se Stéquio estiver dando muito problema, pula. Tem problema, não te preocupa, não te apega, porque o que importa é o que é fácil. Tudo bem? Entendeu?